Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um de Quarta Pod aqui no YouTube e você já sabe, né? O nosso trato é o seguinte: antes de falar do convidado, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho para receber as notificações. E nós também estamos nas plataformas tradicionais dos podcasts, não é? Spotify, Deezer, Twitch. E também o nosso Instagram, eu gosto do Instagram, é lá que você me acha. E lá nós temos o @de quartapod, curta o nosso Instagram para ver também os cortes desse programa de hoje, que tá maravilhoso. Tudo bem? Esse é o de Quarta Pod, sobe a vinheta, porque daqui a pouco vou cambiar os idiomas para falar com el espanhol. Gente, estou aqui com essa figura fantástica, pessoa que eu vou apresentar como um meu amigo, José Antônio Acemel Romero, o espanhol. Essa pessoa, gente, é de uma inteligência, mas uma bagagem de vida que eu falei, ele precisa vir aqui no De Quarta Pod contar a história. O espanhol hoje, ele é secretário de articulação, de relações institucionais da Prefeitura de Santo André. Mas esse cara tem uma história no meio político e fora dele fantástica que a gente vai descobrir agora. Tudo bem? Tô bem, e você? Eu Obrigado. Primeiro, vocês desculpem a generosidade de um amigo, que amigo a gente sempre desculpa. Deve ter mentido para vocês aí sobre essa questão da inteligência. Mas o que importa é o que ele acha sempre, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o convite. Você é uma pessoa querida. Agora, espanhol, vamos começar com o seguinte. Por que espanhol? Rapaz, é uma história... Meu pai era... Eu sou filho de espanhol. Eu sou o único brasileiro de uma família de espanhóis nascido aqui. Pai, mãe, 2 irmãos espanhóis. Nascidos lá, vindos para cá. Na época de Franco, meu pai teve lá suas questões políticas e teve que vir para cá. E aqui ele chegou... Ele era o espanhol, né? Entre outros vários, ele era um dos espanhóis. Uhum. E aí eu andava muito com ele, porque ele jogava bola... Ele foi técnico do Maitá durante um período ali. Ah, você é da região ali do Maitá, Santo André? Na verdade eu nasci na Moca, certo. Mas morei aqui na região. Eu também nasci na Moca. Você também? No Hospital São Cristóvão, no feriado do dia 21 de janeiro, que é um dia santo esse. Eu morava... Meus pais moravam na rua Ana Néria ali. Eu acho que eu nasci naquele que era o Coração de Jesus, que eu acho que é aquele municipal que tem ali embaixo. Uhum. E aí, como eu andava muito com ele, ele era o espanhol, eu era o espanholzinho, filho do espanhol. E como tudo na vida vai evoluindo, né? Chegou um momento que eu virei o espanhol e mais pra frente ainda, eu virei o espanhol e ele o pai do espanhol. Ah, que filho bacana. Do espanhol, acabei virando... O meu pai acabou virando o pai do espanhol. E eu... todo mundo sempre me chamou de espanhol e é como se fosse um sobrenome pra mim. Entendi. Bom, então eu já vi aí nessa primeira fala uma coisa bacana. Fala dessas questões políticas de família aí, porque isso pesa. Era comunista? A história de Franco, acho que todo mundo conhece, não cabe contar aqui, mas neste momento, quando o Franco veio, ele veio do norte da África, tá? Com os exércitos, entrando pelo sul da Espanha. Na Espanha, a Espanha tem 2 possessões no norte da África, que é Ceuta e Melilla. Ele era comandante de Ceuta, se eu não me engano, ou de Melilla, não importa, mas ele veio do norte e foi tomando a Espanha de baixo para cima. A Espanha vivia um momento democrático bastante evoluído, era uma república, e isto incomodava um pouco. Ele estava naquele momento em que era próximo da Guerra Mundial, e aí você tinha todo um conflito de comunistas. Guerra Civil, né? A Guerra Civil Espanhola, que é o contexto que o espanhol está nos narrando aqui. É o princípio da Guerra Civil Espanhola. E aí, como você tinha a Rússia, o comunismo, e aí França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, achavam que ali era uma possibilidade de se instalar o comunismo na Espanha, porque como era uma democracia muito evoluída. E aí eles patrocinaram os militares tomaram, e Franco foi o grande líder dessa tomada, dessa ditadura, no caso.
E a família do meu pai era de um povoado chamado Sufre. Meu pai era jovem. Uhum. E o pai do meu pai, ou seja, o meu avô, ele tinha um cargo na prefeitura. Tal. Quando Franco foi vindo, então, você tinha os que eram a favor de Franco e os que eram contra Franco. Uhum. Os que eram a favor de Franco foram tomando os poderes, porque Franco foi dando esse poder a quem era do lado dele. Foi tomando propriedade e tal, tomaram as propriedades da família do meu... E o meu avô saiu e foi guerrear, foi preso. Uhum. Meu avô lutou contra Franco e foi preso. Ele foi preso, foi para uma prisão em Cádiz, depois foi transferido para Sevilha. A família toda foi para Sevilha. Meu pai cresceu neste momento, começou a trabalhar, começou a estudar. Ele estudava e trabalhava, era como se fosse um Senai, né? Sim. Uma fábrica de artilharia. E aí começou também a militar. Começou a questão sindical, e aí, quando ele casou, e ele foi preso 2 vezes preventivamente, porque iam ter greves e tal, e ele era um dos... Aí minha avó, que era muito matriarcal, deu um jeito dele sair da Espanha, e aí uma das opções era o Brasil. Ele tinha algumas opções, daí ele veio, ficou 1 ano aqui, depois de 1 ano aqui, a minha mãe e meus irmãos vieram para cá. E aí... nasceu o José Antônio. Aí nasceu aqui, na Moca. E, bicho, uma coisa curiosa quando você narra isso aí, que a gente sente uma certa emoção. É uma família, então, com uma história... Como é que você lida com essa... Porque a gente sente, né? Hora você lembra, assim, você perde o olhar. Como é que foi sua infância? Como é que... né? O técnico o pai era o técnico do time do Maitá. Era um dos técnicos, tinha uns 2 ou 3, ele era um deles. Entendi, é o cara, né? Até o auxiliar, a comissão técnica do Maitá. Maitá é famoso na cidade de Santo André. Na época que só tinha os 2 campos lá, não tinha ainda a unidade de saúde. Olha só. Atrás da igreja tinham 2 campos lá, que era do Maitá. Então isso faz antigo. Quantos anos? Não precisa falar, mas... Eu tenho 58, bem vividos. 50 anos, Tá. Então, e essa infância, como é que foi essa... Sob o ponto de vista, né? Todo ponto de vista. Eu quero saber como é que foi a infância, porque, veja, tem essa carga emocional, essa vivência política, que deve ter sido base da família. Como é que foi? O meu pai, assim, eu costumo dizer, meu pai e minha mãe eram muito diferentes em temperamento, né? Minha mãe passou por uma história diferente na guerra. Ela perdeu o pai e perdeu a mãe, ficou órfã com 9 anos, ela e a irmã. Passaram muitas dificuldades. Então, a minha mãe tinha uma carga cultural, uma carga estrutural e emocional diferente da do meu pai, que tinha uma certa estrutura. Certo. Então, são 2 figuras ali que, de uma certa forma, numa educação se contrapõem, né? Isso é rico. Meu pai e a minha tia, que era irmã dele, que depois eu acabei morando com ela um tempo, eu tinha uma admiração por ele, porque ele era de uma dignidade, e talvez eu me emocione aqui e chore, ele é falecido já há uns 4 anos. Mas ele era de uma dignidade, uma postura humana e ética de poucas vezes eu reconheci em alguém. Ele era uma figura humana especial, fantástica. Aprendi muito com ele, com os erros e com acertos dele, porque todo mundo erra e acerta. Aprendi muito com os erros e com os acertos dele. E a minha mãe, que sempre foi muito dura, assim, no sentido de... Eu acho que a juventude hoje não sabe o que é isso, mas na minha época a gente fazia visitas aos parentes, que eu não tinha parente, mas tinha uns amigos espanhóis, meu pai, né? E aí se fazia aquela mesa cheia de coisas gostosas, tal, que eu queria comer, mas aí, enquanto a minha mãe, eu olhava para ela, fazia um sinalzinho de não e eu desesperado ali. Aí quando ela fazia assim, a gente atacava ela. Então, dentro desta educação... que foi uma educação que me permitiu, sob o ponto de vista da liberdade de ter opiniões, e sob o ponto de vista de uma educação mais rígida, de conhecer limites, então eu acho que isso forjou um pouco o que eu acabei virando de mais velho. E o que virou o espanhol mais velho? Porque aí agora a gente chegou no ponto crucial. Vamos por adolescência. Você estudou sempre em escola pública, né? Escola pública, estudei em Londrina, Miranda, Sintra. Fiz o primário. Eu fiz o primeiro ano no colégio
que depois foi demolido, e o segundo ano eu já fiz na escola, que é hoje. Tinha um colégio do lado, na esquina ali, era um colégio. Fiz o primeiro ano lá, depois estudei no Ondina e depois estudei no Carlos de Campos, no Carlão. Depois fiz publicidade no Pentágono. Ah, descobri. E fiz... Descobri. E fiz estudos sociais depois. O homem é um crânio. Agora eu descobri. Agora o homem é marqueteiro. Mas então, fez isso, estudou, beleza. Tem uma história que eu quero que você conte. O negócio é esse da Suíça, você foi parar num mochilão anos 80, cortina de ferro, um monte de coisa, você pegou a mochila. Eu, quando tinha 11 para 12 anos, morava ali na Queiroz Filho já estava no Carlão, morava ali na Queiroz Filho. De 11 para 12 anos, meu pai perguntou, minha tia vinha para cá, né? Minha tia da Espanha veio visitar a gente. E aí meu pai falou, eu queria ir com ela, ficar um tempo lá. Eu sou aventureiro, né? E fiquei um ano, de 11 a 12. Franco ainda era vivo. Peraí. Primeira etapa. Calma. Com 13 anos... 11 para 12 anos. Fiz você ficou lá com a... Ah, entendi. Aí fiquei um ano, estudei espanhol, história e tal. E vi como é que foi esse momento de Franco, né? Do final de Franco. Quando o Franco estava para morrer, eu ia ficar mais tempo, mas quando o Franco estava para morrer, minha tia ficou tão desesperada, com medo das greves. Sim. Me botou no avião e veio, então eu acabei ficando um ano. Mas este ano me fez conhecer, talvez, a minha segunda pátria, né? Eu nem digo segundo país, porque o Brasil, para mim, eu sou apaixonado pelo Brasil. Mas a segunda pátria de cultura, de conhecimento, de riquezas, para mim, como pessoa, é a Espanha. Bacana então, isso, porque tem muita gente que vai e fica aqui, ou então esquece o Brasil, fica lá, meio confuso. Eu acho que as pessoas elas se acham em alguns lugares. Então, é aí que elas ficam mais confortáveis, né? Isso seria o ideal que todo mundo fizesse. Sim. Mas eu fico confortável nos dois. Mas conheci a Espanha aí, desse momento. E aí sempre tive a vontade, a partir daí, de voltar e fazer um mochilão, ficar andando e tal, né? Uma vez, outra, não tinha grana, tal. Bom, chegou. Eu tinha, acho que 17, 18, 19 anos, acho. Sim. Aí tinha ali, já tinha comprado um carrinho, uma lambreta, uma motinho. Aí fui juntando dinheiro. Você mexia com o que essa época? Eu fazia política também. Eu faço política desde os 17 anos de idade. Política partidária, desde os 17 anos de idade. MDB? Juventude do MDB. O movimento das diretas já, eu fui um dos muitos que estavam lá na Aqui em Santo André ou São Paulo? Começou São aqui. Paulo. Não, já direto lá. O movimento das diretas já, a gente ia para São Paulo. Eu ia para São Paulo. Mas do MDB das antigas de Santo André, você não conhece? Porque daí, eu já estava em Mauá, morava em Mauá nessa época. Sim. E aí, mas neste momento, o MDB já estava, o PSDB já estava começando a surgir dentro do MDB. Então, a minha época de MDB foi só a juventude mesmo. Entendi. Porque meu pai foi fundador do MDB em 1970. Foi. Do PMDB, não. 70 foi MDB. Isso, MDB. Era MDB e Arena. Conta uma história, meu pai. Essa história eu vou te compartilhar para depois voltar no você. Acho que vieram inaugurar aqui o Polo Petroquímico. Meu pai gostava, né? A juventude gostava de tomar uma. E ele pegou o copo de cerveja e ameaçou tacar no palanque com gás, eu acho. Ele sempre contou essa. É maluco, doido, neurótico. Acho que nessa minha um pouco de malucada vem dele. Mas hoje eu tô controlado. Hoje eu já tenho bons amigos para me aconselhar. Mas, e ele é fundador do MDB. Então, você contando essa história me remete a... Pensei que você já conhecia, já ia soltar, mas melhor não. Aí, voltando aqui, então, trabalhei um ano e pouco, trabalhei na prefeitura de Mauá. Aí, quando eu sabia que eu tinha uma graninha ali, podia vender meu carrinho, minha Brasília que eu tinha comprado, uma motinho. Aí, eu comprei marquei a passagem. Olha que loucura. Marquei a passagem. Falei pro pessoal da prefeitura, falou, queria que me mandasse embora, é possível, tal. Aí combinei, mandou. E eu precisava pagar a passagem, ainda não tinha saído da minha rescisão de dinheiro. Aí eu fui no meu pai, porque eu não tinha falado ainda em casa que eu ia. Ixi. Aí fui lá e falei pra ele, eu preciso que você me ajude e tal. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não, eu comprei uma passagem, vou pra Espanha no mês que vem. Você já decidiu isso? Ele falou, já.
mas você tem certeza? É isso que você quer fazer? Papai, já decidi, já até comprei a passagem. Estou te pedindo porque eu preciso pagar a passagem. Ele falou, quanto é? Aí ele me deu o dinheiro. Não falou mais nada. Uhum. Só construir uma ideia de ele. Nunca me perguntou, assim, já construí a ideia, ele foi organizando comigo a viagem e tal. Entendi. Mas não criticou, não falou mal, não fez nada. Meu pai sempre deu liberdade nesse sentido. Meu pai era um cara especial mesmo. Eu falo isso porque ele era um cara especial sob o ponto de vista da época em que ele viveu, da época em que ele se educou e foi criado. Ele e a minha tia, irmã dele, são duas almas especiais. Mas daí eu vendi e fui sair daqui do Brasil, tinha um monte de amigo aqui. Aí eu falava para os meus amigos assim, pô, vão comigo, pô, né? Eu tinha casa lá, que é da minha tia, vamos pagar, tal, vai ser... Pô, não dava, sempre era uma desculpa, porque a gente arruma desculpa, porque a gente não conhece, tem medo, né? Então, um tinha problema com a mãe, que não deixava, outro não tinha dinheiro, outro não sabia. Bom, resumo, ninguém fui sozinho. Cheguei na Espanha, aí tenho primos lá, comecei a sair com os primos, fiz amigos, né? Depois de 6 meses que estava lá, em Sevilha isso, né? Eu sempre, meu ponto de partida sempre foi Sevilha. E aí, aliás, quem não conhece Sevilha, pode conhecer. Vocês estão perdendo um grande lugar para se ir e se divertir. Sevilha é a sede da corte, né? Porque Madrid é a capital administrativa. Sevilha tem a casa real dos reis da Espanha, tem uma casa real que chama Reales Alcázares. Sevilha, inclusive, foi o ponto de partida para a derrota dos mouros. Sim. Que eles foram vindo para o sul, ficaram ali bem fortes, tal, mas ali veio o rei Fernando e começou. Sevilha era um marco ali, até porque a entrada, do ponto de vista de guerra, né, a entrada do Mediterrâneo, sim, do Estreito de Gibraltar ali. Bom, resumo, aí fui, depois uns 6 meses que estava lá, começo de verão, né, uma viagem no verão, aí peguei esses meus primos, meus amigos, falei, porra, cara, eu tô querendo viajar, vamos andar pela Europa, tá? Pô, não dá, não posso, minha mãe não deixa, tô com calo no pé, qualquer desculpa valia ali. Qualquer desculpa. Bom, aí eu falei, porra, eu vou. Comprei uma passagem de trem que saía de Sevilha, ia até Zurique, era ponto a ponto, mas eu podia parar, durante 3 meses eu podia usar essa passagem, esse bilhete. Eu podia parar em quantas estações eu quisesse, ficar o tempo que eu quisesse, desde que... Aí você comprou uma passagem, 3... Lá é assim até hoje, né? Eu acho que ainda tem esse tipo de passagem. Sensacional! Não sabia disso. Mas tem várias outras opções boas. Essa era uma que eu achei fantástica e topei, né? Coube no bolso. Eu falei, eu posso ficar sem dinheiro, mas eu tenho a passagem para voltar. E dei volta. E aí juntei lá uma graninha que eu tinha, $500 mais ou menos, né? É isso que dá para mim aqui, vamos embora. Peguei o trem, conheci todo o sul da Espanha, que eu não conhecia, Barcelona. Conheci o sul da França, que, aliás, fantástico, tem uma cidade lá que é Avignon. Foi aí que começou o gosto pelo vinho, que já você fala mais aprofundadamente. Não, o gosto pelo vinho veio um pouco mais tarde. Eu ainda era mais novo, eu comecei a beber tarde. Não é que eu seja um ébrio, mas eu nunca fui muito de beber. Não, teve um amigo seu, não vou dizer o nome dele, tá perto de você agora. Começou ali com os 18 e tal. Teve que parar agora porque começou a dar uns piripaques. Eu acho que eu dosei bem isso aí. Mas, bom. Mas o vinho ainda não vem nessa época. Mas eu queria falar de Avignon, que é outra cidade. Avignon foi sede do papado, né? Foi. Houve um momento no mundo em que o rei da França brigou com Roma e aí instituiu um papa durante 100 e poucos anos. Ali existiram 2 papas, um francês e um romano. E este papado era em Avignon, uma cidade fantástica, medieval, lindíssima. Eu cheguei lá, eles têm um festival no verão, que é o festival de música, de teatro, é na rua. Então eu fiquei 3 dias lá. Era só de passagem, fiquei 3 dias lá. Sim. Aí fui gastando dinheiro, né? Aí cheguei, conheci Zurique, ponto. Cheguei em Zurique, falei, bom, agora tinha o dinheiro da volta, para pagar o lanche da volta e vim embora. Aí fui pro albergue, descobri no albergue que tinha 2 brasileiros lá, e que eles iam ficar lá, só que eles não estavam, eles tinham ido para, acho que não sei que país que eles tinham ido, tinham saído com português.
Aí eu falei, pô, vou esperar esse filho. Fazia tempo que eu não falava com português, com brasileiro, né? Eu falei, eu vou esperar, tá? Eu vou tomar uma com eles e vou embora. Aí passei o dia, chegaram à noite, aí, pô, legal, tal, 2 carioca, né? Aí, pô, vamos beber uma, vamos, e o português junto. Aí começamos a falar, tal, bom, aí eu descobri, cara, na conversa, que o português tinha um contrato de trabalho para ir trabalhar na Suíça, para colher damasco. Aí eu falei, pô, me leva? Aí ele falou, não, pô, eu tenho pouca gente, já tá todo mundo. Porra, eu enchi tanto o saco do português, eu acho, cara. Eu enchi tanto o saco dele que eu acho que ele falou assim, pô, vou levar esse cara de dó, vai. Coitado dele, vou levar ele. Aí ele falou, não, tudo bem, então vamos. Porra, aí, cara, dinheiro que eu tinha, eles tinham marcado de fazer uma viagem pra Alemanha, depois vir pela Áustria e chegar na Suíça. Eu embarquei com eles, tinha um carro alugado, fui pra Alemanha Oriental, conheci o muro, a porta de Brandemburgo ainda ela está de pé ainda hoje, mas do lado do muro, o muro cortava a porta, ou seja, o muro de Brandemburgo ficava no meio, assim, a porta de Brandemburgo ficava no meio do muro. Isso 86, 87? A data eu sou péssimo, mas era por aí mesmo. Aí, cara, eu fui com eles, entramos em Berlim, ficamos em Berlim Oriental, ficamos um dia inteiro em Berlim Oriental, tomei cerveja quente. Então, peraí, pausa. Como é que era? Era mesmo, tipo, a diferença era gritante, ok. Mas o povo passava fome, a cortina de ferro era pesada mesmo. O que você viu lá na Alemanha? Sob o ponto de vista tecnológico, você percebia claramente uma diferença dos carros, da forma das pessoas se vestirem. Já estava no final da União Soviética, né? Já tinha passado, ou seja, já tinham passado por tudo aquilo. Forma de se vestirem era muito mais simples, né? Sim. Então, você tinha toda uma diferença mesmo. Você olhava, era claramente uma diferença. Era nítido o negócio. Mas as pessoas eram felizes. A gente foi num parque beber, eles estavam bebendo num parque igual. Eu não sei, né, depois isso pra dentro... Porque a imagem que a gente tem da Guerra Fria era um lado maravilhoso e o outro lado paupérrimo, horrível, né? Pessoas brigando por comida e tudo mais. Até uma vez eu bati boca com um colega. Acho que foi no singular. Foi no singular. Primeiro ou segundo ano ali, eu dando aula no cursinho, a gente debateu. Mas, gente, não é possível a diferença ser tão gritante assim. A gente é obrigado a falar isso na sala de aula, porque é a Guerra Fria, aí você tem que falar do lado... falando, né? Sem querer te contradizer e defender o teu amigo, mas nós estamos falando aqui de uma cidade que era a capital, que era Berlim. Sim. Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Então... talvez não refletisse ali o restante do país. Mas se você considerar o pós-queda do muro, em que o investimento que a Alemanha Ocidental teve que fazer na Alemanha Oriental, aí você tem que entender que existia, para se equivalerem em igualdades, existia um investimento muito grande, portanto, eles eram mais defasados em todos os campos. Mas eu acho que a discussão ali, só para terminar esse assunto, foi tipo assim, as pessoas, a gente discutia as pessoas, porque o sistema durou muito tempo. Lógico, ditadura, tal, aquela coisa, mas as pessoas têm lá certo apego. O pessoal do leste europeu tem lá, é um povo diferenciado. E você teve lá, você pode falar um pouquinho mais. Então você quer evoluir nessa linha? Quero. Quer? Cuba, quantos anos Não começa, eu não sou favorável. Não, eu nem sou a favor nem nada. Eu só sou contra quando você, mesmo com a certeza de que você está fazendo uma coisa certa para alguém, eu sou contra você impor a alguém uma coisa que as pessoas não querem. Ou impor a qualquer tipo de ideologia as pessoas porque você acredita nelas. Então, quando a gente... eu concordo, não há discordância. Eu tive essa conversa essa semana, é até importante fazer esse parênteses aqui antes de eu terminar essa história. Essa história é fantástica, mas você vê como enrola. O negócio é bacana. Mas é importante porque, assim, quando a gente fala de ter uma opinião e defender uma ideia, eu acho que isso é muito importante para todos. Sim. Eu acho que é importante que as pessoas tenham opiniões próprias, tenham vontades e tenham aqui dentro de si o que elas acham que é certo ou não. O problema no âmbito geral, até pelo momento que nós estamos vivendo,
de qualquer lado é quando as pessoas consideram a sua verdade maior que a verdade dos outros. Isso é. E esta imposição já criou no mundo várias ditaduras. Então, esta é a questão. Porque as verdades são várias, né? E cada um tem a sua. Quando você impõe uma verdade a alguém ou a um grupo que não é pacífico, ou seja, as pessoas não te seguem porque confiam naquilo, mas você precisa impor através da força, aí eu já sou contra. Eu não sou contra Cuba, não sou contra... eu sou contra você não ter o direito de ser e fazer aquilo que você tem vontade, né? Sobre uma ética social. Né? Também não estou aqui dizendo fora desse contexto, mas sobre uma ética social. Então, eu sou pela paz e pela liberdade. Então, todos os regimes ou todas as ideias que proíbem, eu acho que não pode ser boa. Porque quando te proíbe, não te permite aprender, não te permite comparar, não te permite balizar, não te permite errar. O seu ponto de vista de ser humano, errar é uma ferramenta de evolução. Então, isso eu sou contra. Só um parêntese aí para... Perfeito. Sem defesa aos comunistas e nem aos capitalistas aqui. Né? Eu sendo espanhol, né? Eu sendo espanhol, evidente. Daí esse dá um bom corte. Aí conheci a Alemanha, passei ali, voltamos pela Áustria, chegamos na Suíça. E aí já não tinha mais dinheiro, cara. Já não tinha mais o que... Eu precisava de um sanduíche. Mas o bilhete emprestado. Tinha ainda. Tinha o bilhete, mas eu tinha de Zurique. Eu ainda tinha que ir até Zurique. Porque eu cheguei no sul, uma cidade chamada do lado perto de Lausanne, uma chamada Martigny. É no pé do São Bernardo ali, nos Andes. Nos Alpes Suíços. Tem o Mont Blanc, São Bernardo. Então é no pezinho do São Bernardo ali. E aí cheguei lá, o português foi lá para falar, ó, o pessoal tá aí, né? A mão de obra escrava tá aí. E aí chegamos lá, ele foi conversar com o dono lá da fazenda, voltou com a cara de bunda. Eu ia falar outra coisa aqui, mas eu tô com a cara... Não, pode falar aqui, meu filho. Vai cortar? Não, sem censura aqui. Não, mas ele voltou com uma cara, bicho, ele falou, pô... Cara de bosta. Porque... Pronto, falei. Os caras falaram que não pode trabalhar aqui estrangeiro, brasileiro não pode. Falei, cara, eu ferrei, eu não tenho mais nem para ir para Zurique para pegar o trem. Ele falou, pô, mas não dá. Eu falei, volta lá, cara, fala que a gente fica sem ser oficial, fica extraoficial, a gente se vira aqui, mas, pô, arruma um trabalho e tal. Aí ele voltou lá, falou, voltou com a mesma cara, falou, pô, não tem jeito, cara. Ele falou que só aceita gente da comunidade, só quem é da comunidade europeia. Opa! Eu tinha dupla cidadania. Bingo! Eu tinha 2 passaportes, sempre tive passaporte espanhol e brasileiro. Aí tirei do meu passaporte espanhol. Ele falou, você é espanhol? Eu falei, também. De todos os que levou, o único que ficou fui eu, cara. E os caras? Não, todos eles ficaram trabalhando, mas clandestinos, né? Tinha uns espanhóis no meio também, que ficaram e tal. Mas eu era espanhol, porra. Aí eu fiquei no alojamento, comia a comida do alojamento. Ai, que maravilha. Pô, colhi damasco. Engatei com uma colheita de cenoura, que ia ser de fuder, porque é de joelho e tal. Engatei com uma colheita de maçã. Aí conheci 2 uruguaios e um argentino. Aí, porra, vamos, vai. Combinamos de viajar um pouco e até a Grécia, só que a gente precisava comprar uma Kombi. Eu já tinha uma grana aí. Porque engatou, trabalhou. Aí fomos para conhecer os Países Baixos, que é Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Aí fomos até a Holanda, achamos uma Kombi de mão inglesa, cara. Era o que a gente queria. Compramos a Kombi. Certo. Voltamos, transformamos ela, tiramos os bancos de trás, pusemos um tablado. Então é um tablado que a primeira parte ela virava um banco, aí você colocava os sacos de dormir ali, sentava e viajava, e de noite ela virava uma camona, você punha o saco de dormir, dormia ali. Essa é a nossa viagem. E eu ainda fiz a vendímia lá. Foi o primeiro contato que eu tive com o meu gosto pelo vinho e de fazer vinho. Eu conheci ali a vendímia. Eu nem sabia que a Suíça tinha mas a Suíça tem um bom vinho branco. E aí fiz a vendímia com uma família fantástica, era eu e mais 2 fora a família.
Então era assim, você ia, chegava Só lá para contextualizar, vindívia... Vendímia? Vendímia é quando você faz a colheita da uva para fazer o vinho. Explique para o público brasileiro. Isso. Vendímia é a colheita, é quando a uva tá boa já para colher e fazer o vinho, então você colhe ela, é a vendímia. Coisa fantástica. Você leva para fazer o vinho, leva pro armazém para fazer o vinho. Aí, cara, era fantástico, porque eu chegava às 7 da manhã, a gente começava a colher, dava umas 10, a senhora estendia um lençol no chão, queijo, você acha que tinha queijo ruim lá na Suíça? Não tem. Queijo, né? vinho. Então você parava meia hora, tomava um vinho, comia um queijinho, um pãozinho, voltava, almoçava, fazia a tarde e até a noite. Fiz isso uma semana. Aí eu acho que foi aí que foi o mosquitinho me pegou. Porque você teve contato com o princípio da coisa. Sensacional. Bom, aí terminou isso, fui. Fomos para o que era a Iugoslávia ainda. Olha lá, começou isso. Ele pisou lá, eu sabia. Eu falo para todo mundo. O espanhol teve na Tchecoslováquia, cara. Aí todo mundo. É Iugoslávia, né, Tchecoslováquia? Não, mas eu aumento, mas não invento. Hora essa. E aí mano, o cara tem uma história de vida e todo mundo fica, merda. Iugoslávia, e aí? Aí viajei pelo centro da Iugoslávia todo, conheci Belgrado, conheci todo a Iugoslávia. Tem 2 lugares para você conhecer, o que hoje são vários países, né? Sim, sim. Mas tem o centro e tem o litoral, que também é muito bonito. Mas a gente foi pelo centro, chegamos até a Grécia, ficamos acho que 15 dias na Grécia, aí começou a esfriar, aí subimos, já pegamos neve, já de volta na Iugoslávia, né? Da antiga Iugoslávia. Chegamos na Suíça, vendemos a Kombi. Bom, eu saí da Espanha com uns $500 mais ou menos e voltei com aproximadamente 3.500 francos suíços, que dava aí uns quase 4.000, 5.000 dólares. Bom. Uma rendinha, né? Aí voltei para a Espanha e tal, e aí saí com os meus amigos, né? Contei essa história. E aí é que eu acho que é o que você achou interessante, eu acho que é essa história, né? Porque quando eu achei interessante porra da história inteira. Porque, mas aí, cara... aí eu falava pros meus amigos espanhóis, meus primos, falavam, aconteceu isso, tal, né? Aí eu comecei a perceber que eles olhavam pra mim e falavam, mas você tem muita sorte, você é um cara que tem sorte, você deu sorte. Isto me incomodou um pouco. Eu falei, isto me deu uma das grandes lições que eu tenho de vida. Eu aprendi aí, cara, que sorte não é acaso. Sorte é oportunidade bem aproveitada. Então, por quê? Porque se eu tivesse ficado no Brasil com os meus amigos, isso não teria acontecido comigo. Se eu tivesse ficado na Espanha, não teria acontecido comigo. Aconteceu comigo porque eu estava lá. Eu me dei a oportunidade do mundo e do universo me dar oportunidades. Eu fui atrás dela. Eu não fiquei esperando. Qualquer um deles que tivesse ido comigo teria tido a sorte que eu tive. Porque estava ali no bolo. Então não é que eles não têm sorte, não tiveram sorte. Eles não tiveram a atitude para ir buscar a oportunidade. Então sorte não é acaso. Isso é uma das grandes lições que eu tive na vida. E eu nunca desperdicei, graças a Deus, uma boa oportunidade. Não mesmo. Você graças tá a sempre Deus. Na luz da Isso me ensinou muito, engraçado, né? Essas são as lições que a gente tira da vida. E aí comprei uma bicicleta, aí me roubaram a bicicleta. E voltou para cá. Bom, maravilha. Essa é a primeira de muitas, porque você está aqui no De Quarta Pod, que é o nosso podcast de quarta-feira, porque quarta-feira é um dia morto. Morto no sentido seguinte, a gente não pode fazer um happy hour legal, o espanhol. Não pode sair, não pode fazer aquele happy hour. O momento não nos permite. Isso, ao mesmo tempo, a quarta-feira, o meio da semana, você também não pode receber os amigos, fazer aquele jantar. O espanhol faz recepções maravilhosas, né? Maravilhosas, que eu já sei, já fiquei sabendo. Eu gosto de cozinhar também. Entendeu? Cara é demais. E você eu sou o que alguns chamam de bom vivan, né? Mas aí é que tá. É um cara que vive a vida. Por isso que você está aqui falando comigo, nego que não vive a vida não tem história para contar, não é verdade? É verdade. Muito bem. Curta o nosso Instagram, siga o nosso Instagram, @de Quarta Pod. Você tem também o nosso carro-chefe, né? Nosso carro-chefe, glorioso YouTube. Você está gostando do vídeo? Dá um like nesse vídeo.
se inscreva no canal e ative o sininho para que toda vez que subir uma novidade você tá por dentro dela, certo? E a gente também tá no Spotify, no Deezer, no Twitch, todas essas plataformas, porque de quarta pode. E pode também, senhor espanhol, explicar o seguinte: voltou, comprou a bicicleta, roubaram a bicicleta, tá. E aí, você foi fazer, né, com essa experiência toda, essa experiência de vida, $4.000, que valia mais que ouro naquela época no Brasil, né, digamos, anos 80, Mas eu não voltei pro Brasil nessa época. Poxa, pra onde você foi? Agora eu fiquei surpreso. Eu fiquei mais um tempo na Espanha, aí um amigo meu me ligou. Ah, você voltou lá e ficou lá. Aliás, eu queria, antes de começar outra vez, fazer aqui um parênteses para parabenizar a ideia que vocês tiveram desse nome de Quarta Pod. Ah, muito obrigado. E se alguém ainda não entendeu, é de podcast. Mas pelo que eu entendi, além do podcast, tem também... Tem. Aonde? Tem no YouTube, Instagram, tem todas as plataformas, redes sociais, a gente vai dominar o mundo. Então, se Quarta Pod, nós podemos e vamos falar. Muito bem. Um homem publicitário, gente. Carisma sensacional. Fiquei lá, me ligou um amigo meu antigo do Brasil. Sei. Daqueles que não quiseram ir no começo. Esse cara tinha uma posição... Você mandava telegrama? Você falava o que estava acontecendo? Eu mandava fita, pô. Eu sou do tempo que era gravar fita cassete. Tem fita que eu gravei para meus amigos que eu ainda tenho. Porque eles me devolveram. Toma isso aqui. Eu não tenho mais onde escutar fita cassete. Não tem mais, cara. Minha mãe... Vixe, minha mãe... Não tinha telefone, celular, não tinha nada disso. Você falava, era por carta. Você falava, quando dava para ligar, você ligava. Mas era outra história. Hoje a gente acompanha as viagens dos outros. E a gente faz como também. Se estivesse na sala do lado. Exatamente, exatamente. Mas não tinha isso na época. Hoje é muito mais tranquilo por isso. Bom, resumo aí. Ele me ligou, tal. Me ligou minha irmã primeiro. Falou, porra, o apelido dele é Sargento. A gente teve aqui em casa perguntando de você, quer saber se pode te ligar, tal. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Não, ele quer ir pra aí, quer saber se tudo bem, tal. Eu falei, pode mandar ele me ligar. Aí ele falou assim, me ligou. Falou, porra, tô aqui. Ele tinha um cargo, ganhava bem pra caramba na Mercedes. Esse cara tinha uma puta carreira na Mercedes. Ia chegar ali... Para ser diretor. Diretor ia ser. Cima. Aí ele falou assim pra mim, pô, fiquei pensando na minha vida, cara. Fiquei vendo aí, escuto as fitas que você manda. Cara, eu não quero mais fazer isso, não. Eu tô querendo ir pra aí, vou ficar na Inglaterra uns 2 anos. Eu falei, 2 anos? Cara? Ela escolhe. Aí eu falei, pô, 2 anos, eu tinha ficado no máximo era na Suíça, o resto era passar uma semana, eu tinha ficado na Suíça 1 mês, eu falei, 2 anos, cara, na Inglaterra, mas tudo bem, você quer vir, o que você quer fazer? Eu falei, porra, se eu for pra Espanha aí, cara, eu posso ficar aí uns dias com você e depois a gente vai pra Inglaterra, você vai comigo? Eu falei, vou, vambora, chega aí. Aí uma amiga minha, que não era amiga dele, mas era minha também, soube que ele vinha, me ligou e falou, ó, eu posso ir também? Agência de viagem, Espanha Tour, pronto. Porra, eu queria levá-los no início, ninguém foi. Ninguém foi, Aí vieram os dois, fui buscar eles aí tem uma história também disso aí, pô, essa é uma história legal de contar. Vai, aí, filho, fui buscar eles em Madrid. Quanto tempo que esse... Não, o tempo que controla aqui, Obama e Churchill. Ainda bem que eu liguei. Parece que eles não falam muito. Minha esposa pode estar te escutando agora, eu desliguei o telefone, viu? Por isso é que você não está conseguindo falar comigo, que ela já deve estar querendo me dar uma bronca, que eu ainda não cheguei em casa. Você não avisou que ia vir? Falei, mas eu não sei se o tempo, eu falei que... Não, qualquer coisa, depois a gente vai jantar. Não, tava lá gravando e tal... Como é editado, então pronto. Resumo, aí vindo a gente veio de trem de Madrid para Sevilha. Certo, sempre Sevilha. Sempre Sevilha. Aí de trem, aí no trem, cara, os trens lá são, ainda hoje, você vê muita gente de mochila e tal, e ali tinham, o pessoal da Argélia, de Marrocos, frequentam muito, porque é a saída deles de Marrocos para ir para a França. Eles fazem esse caminho muito, né? E aí na volta tinha uns voltando para Marrocos, né? Aí tinha uns... E aí o sargento desesperado para conhecer gente, maluco, com ver tudo, tal, saiu, a gente tava numa cabininha, saiu, foi andar, tal, daqui a pouco ele voltou. Pô, cadê minha mala? Cadê minha mala? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eu trouxe um Steinegger pra gente, tem um marroquino ali que o cara não sabe o que é, eu vou mostrar pra ele, porque esse filho da puta fala espanhol, caralho, eu entendo ele, marroquino. Eu falei, ó, cuidado, tal, né, porque você não sabe quem é, vai na boa, tal. Eu falei, não, colinho, tal. Aí foi ele com a garrafa.
Pô, foi, demorou, fiquei preocupado. Daqui a pouco volta ele, puto pra caralho. O que foi? Foi, esse filho da puta, fui dar um gole pra ele. Pô, vazia a garrafa. Pô, filho da puta tomou tudo a garrafa, cara. Pô, você não tirou? Ele falou, tava com 2, eu fiquei... E aí? Eu falei, mas ele tomou as 2 garrafas? Não, tomou uma. Aí ele falou assim, aí ele falei, mas você só trouxe? Ela falou, não, tem uma que eu não vou nem mostrar, porque senão esse filho da mãe vai querer tomar. Aí depois fizemos caipirinha de Steinegger em casa, mas resumo, mas aí passou a conhecer o primeiro contato que ele teve com a realidade, que não era tão diferente, foi nesse trem. Ser humano é uma coisa... Fantástico, né? Mas, pô, eu ria. E ele ficou puto. Depois ele ria também, mas ele ficou puto. Porque ele falou, esse filho é da mãe, não tirava a mão da garrafa. Chegamos em Sevilha. Sevilha é muito festeira, né? E nós chegamos no momento em que tem uma festa lá que chama-se Férias de Sevilha. Férias de Sevilha. Que, na verdade, férias é um tipo como eu diria, não é de férias, né? Sim. Como se fosse uma exposição, né? E aí, só que isso é tão antigo, cara, eles montam as barracas, tal, num lugar de Sevilha, e nessa semana todo mundo anda de sevilhana, ou seja, daqueles trajes típicos de mulheres espanholas, que são as sevilhanas, e os homens, tal, a cavalo, em carruagens, é típico. Foi, vamos pra lá um dia, porra, outro porre que ele tomou lá. Mas é uma festa, chegou, falou, porra, é isso que eu quero na minha vida. Passou uma semana lá, fomos pra Inglaterra. Aí vai pro frio, o povo meio pede desculpa pra tudo. E... Os ingleses? Não sei aonde que eles pedem desculpa pra tudo. Isso é só nos filmes, né? Do resto ele é bem... Tem umas histórias... É muito louco, em Londres. Aí eu falei, pô, mas pra onde que nós vamos? Ele falou, não, tem um pessoal que eu peguei o endereço, que é amigo do meu amigo, tal, e nós vamos pra lá, tal, a gente vai ficar na casa deles e pá, e pá. E sargento vislumbrado, né? Não, eu tô indo, né? Eu sou um cara que voa, né? Ele e a Dalva é essa minha amiga. Aí fomos 3 pra lá. Aí chegamos lá, achamos o endereço, que o bairro chama Earls Court, é perto ali do centro, chama Earls Court. Chegamos lá, não tinha ninguém. O que nós vamos fazer? Fomos para um albergue. Aí fui para o albergue, ficamos lá um dia, no outro dia voltamos lá. Daí tinha lá a irmã do cara, porque ele foi procurando um cara, tinha a irmã do cara, Tereza. E ele contou a história, tal, falou, pô, a Tereza, aí entramos, conversamos com a Tereza, falou, pô, aqui não tem lugar, mas eu vou ajudar vocês com algum lugar. Porque lá é o seguinte, você aluga um quarto para 2, 3, né? Então, você vai ali naquelas subhabitações, que é a subhabitação mesmo. Não, hoje é tudo Airbnb, né? Nem isso, não, é pior que isso. Ou é mesmo de alugar, assim? É um quarto, o cara te aluga um quarto, ele tem um prédio, então ele tem 15 quartos, ele aluga um quarto para você, um quarto para ele, aí você fica em 2, 3 ali no quarto. Assim era nessa época. Hoje pode estar um pouco mais civilizado. Hoje. Já passou um tempo, mas era isso. Aí fomos, tal, ela foi, achou pra gente um quarto, a gente, pô, dá pra ficar, ficamos, tal. E é o primeiro lugar que nós ficamos, era um basement. Basement é como se fosse um porão. Sim. Mas era de frente com Porto Belo Road. De frente, assim. Bem de frente. E aí, cara, em Notting Hill Gate, né? Tem aquela história do filme, Porto Belo Road. E aí, começamos a trabalhar. Eu não sabia falar inglês porra nenhuma. E aí me ensinaram uma frase, que todo mundo vai pra Inglaterra, ou ia, pelo menos na época, aprendeu, que é I'm looking for a job. Que é, tô procurando emprego. E eu ia, restaurante e tal. Uma semana depois, eu bati num restaurante. Aí o cara falou pra mim assim, eu falei pra ele, looking for a job, ele falou, o que você... Porra, eu fui enrolando ele. Sim. No meu espanhol, no meu coisa. Ele falou, você é da onde, tal? Eu sou espanhol, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, eu entendi que ele precisava de alguém pra lavar prato, washnap. Aí eu falei, pô, topo, né? Quanto é que paga, tal? E eu fiquei lá, então lavava prato. O café da manhã era no hotel. Então tinha a cozinha do hotel. Sim. E eu era o lavador de prato da cozinha. E aí tinha panelão. Bom, aí foi Londres e eu fiquei lá durante os 2 anos. E ele ficou... Você que não, né, estranhou e ficou. O que você achou de Londres? Porque eu vou voltar lá, cara.
Eu acho que eu sou um cara que gosto de gente. Eu gosto das diferenças. Eu gosto de entender como é que as pessoas se relacionam. Eu gosto de entender como é que as pessoas são. Isso é um combustível para mim. Eu gosto de entender gente. E eu acho que tem 2 lugares que eu conheço. Nova York, na verdade, eu não conheço, mas que eu tenho conhecimento de quem conhece lá. E dos lugares que eu conheço, eu acho que lugares universais que você pode dizer aqui, o mundo existe aqui em todas as suas culturas, é Londres. Lá você tem todas as culturas, todas as formas. As pessoas são lá, de uma certa forma, o que elas gostariam de ser, sem travas nenhuma. Não só sob o ponto de vista pessoal, mas de outras culturas, né? É verdade. Você tem o árabe, você tem o europeu de todos os lugares. Indiano pra tudo. Você tem indiano, paquistão, você tem chinês, japonês. Então, num lugar desse, a riqueza cultural e a diversidade é muito grande, né? Isso me encantou, eu fiquei apaixonado por isso e acabei ficando. Não é. Aí trabalhei de lavador de prato, depois trabalhei de ajudante de cozinha, depois trabalhei... Foi fazendo carreira. Fazendo carreira. Aí aluguei um quarto depois de muito tempo. Eu contei o nome da menina, porque eu quero contar o final dessa história aqui. Que é da Tereza. Aí... eu fui, se o sargento estiver vendo esse podcast, ele vai chorar com essa história, porque ele vai lembrar que foi desse jeito. Tem uma história minha dele no basement lá que eu não posso contar. Não posso contar nem comprometer. Mas essa história com a Tereza eu vou contar. Aí, cara, lavei, depois fui cozinheiro lá, porque eu trabalhava de lavador de prato numa creperie em Candental. Um bairro fantástico, cara. Fantástico. Que lugar bacana, cara. Eu acho que os desenhos, a moda muito surgiu ali em Candental. Aquele chapéu que você sempre elogia. Os moicanos dos punks. Tudo lá, né? Surgiu lá. Nossa, lá é um bairro fantástico. Aí tinha um tempinho à tarde. Aí eu tinha o almoço junto, o café da manhã junto com coisa. Eu falei pro dono da pensão, pro dono do quarto, falei, eu não... E tinha um restaurantezinho, um bar junto, né? Ele servia café da manhã ali e almoço. Eu falei, eu não tomo café da manhã porque eu tomo lá, mas eu posso fazer o meu almoço aqui? Ele falou, não, beleza. E como ele gostou de ver eu fazendo, ele me contratou. Depois de um tempo, eu fiquei sendo cozinheiro, eu fazia o café da manhã e o almoço, e dormia lá. Mas do sargento é o seguinte, então a Tereza ficou nossa amiga, conhecemos os irmãos dela e tal. E aí o sargento deu Aí essa minha amiga, a Dalva, conheceu um inglês, namorou com ele, depois voltou pro Brasil, voltou para lá, casou com ele. Ela faleceu, teve um problema de saúde, faleceu. Ela tem 2 filhas lá com esse inglês. A segunda vez, com um pouco mais velho que eu fui, eles moravam num barco, numa dos braços do Tamisa. Eu morei com eles no barco ali. No barco? E eles foram viajar, eu acabei ficando ali, tomando conta do barco. É um barco, eles compram aqueles barcos velhos, antigos, reformam e viram uma casa, eles estacionam lá e ficam. Fantástico. Aí, sargento, isso foi depois, mas aí a Dalva conheceu esse cara, tal, cada um foi tomando um rumo, aí o sargento falou, eu tô querendo ir pra Índia, eu vou pra Índia. Eu falei, sargento, a Índia é duro, porque, né? Aí já é outra coisa. É outro nível, tal. Eu falei, bom, então você vai pra Índia, eu vou voltar pra Espanha, né? Aí vemos o que fazer e tal. Aí voltei pra Espanha e voltei pro Brasil. Depois eu voltei pra Inglaterra, mas voltei pro Brasil. E ele foi pra Índia. Quando ele voltou da Índia, ele desesperado lá, tava ruim, ele voltou pra Espanha. Voltou pra casa da minha tia adotou ele. Ele tava sem um dente. Minha tia achou que ele fosse morrer. Palito. Tava destruído. Aí ficou uma semana lá, se recompôs. A minha tia falava assim, ele vai morrer. Bom, tia, dá de comer pra ele que ele vive. Aí eu voltei depois pra Espanha, não fui mais, fui pra Inglaterra depois, né? Mas aí ele voltou, começou a namorar com a Tereza, se formou no curso de inglês, tirou todos os diplomas de inglês, voltou pro Brasil, casou com a Tereza, foi morar no Paraná, se eu não me engano ele mora em Maringá hoje, faz tempo que eu não falo com ele. Mas essa história dele é enriquecedora. Isso me ensinou também, ensinou muita gente, porque ele tinha uma vida muito segura. Cara. E ele desistiu dessa vida segura porque ele entendia que ele ia viver uma vida
que ele não ia gostar no final dela. Ele falou, eu preciso mudar isso. E mudou. E eu acho que hoje ele é feliz, encontrou o amor da vida dele, Sim. que é a Tereza. Foi a primeira pessoa que nos atendeu quando chegamos em Londres. Olha que mundo maluco. Essa é a história do sargento. Depois eu voltei, fiquei mais um tempo lá. Ah, você é louco, história fantástica. Isso aí que é sensacional. Bom, voltou, agora eu quero saber outra anedota. Não é anedota, isso aí é um monumento. Gente, eu tô aqui com o espanhol, no de Quarta Pod, o cara que conseguiu reunir num palanque Franco Montoro, Mário Covas, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Zé Aníbal. Ou seja, dos anos 90, a nata da política de São Paulo e do Brasil, dos anos 90. E tô eu lá outro dia, vendo lá o YouTube, né? E eu sou fução, né? Pimba! Um documentário sobre a eleição de 1998, que eu acho que foi a minha primeira eleição que eu me apaixonei pelo circo, e era uma eleição, acho que a mais famosa, né? Do Brasil inteiro. É case pelo mundo também, que foi Maluf versus o nosso querido Mário Covas, que hoje mora no céu. E aí, tô lá vendo, parece um cara com cavanhaque bem mais color, né? Preto, assim, um cara só apontando. Eu falei, peraí, esse cara é o espanhol. Mandei a foto pra ele, ele falou, pô, você lembrou? Cara, como é que foi reunir essa gente toda numa das eleições mais disputadas da história? Me conta, porque você nunca me contou essa história. Essa que é o bacana. Você vai contar pela primeira vez, porque eu não saio daqui, não arredo o pé, enquanto você não contar essa história do maior palanque de arrepiar. Outro dia eu até encontrei o neto do Franco Montoro, acho que o nome dele é André. Porque tem um filho que chama André, o neto. Isso, o neto, então, o filho do André, né? O Andrezinho. Isso. E a outra filha também. Cara, sensacional. E eu contei essa história, não é possível. Tá? Eu sou fã do Montoro, então quando eu vi isso, sensacional. Como é que foi isso, cara? Reunir toda essa gente. Aliás, o Montoro era um dos caras que... Nós estamos falando da política hoje, independente do lado, mas a gente está vendo dois lados e está vendo um montão de gente que não quer nenhum dos dois lados sem ter opção. E eu tenho dito muito que a gente precisa de alguém que junte. O Montoro era esse cara que juntava. O Montoro era desses caras. Juntava, conversava, distribuía, era generoso, falava com as pessoas, sabia o que falava, sabia onde queria chegar. Ele e Mário Covas, dois grandes caras. Uma perda... o Brasil perdeu muito. Só antes de contar essa história do palanque, 82, né? Ele contra o Jânio Quadros, a gente via que era um cara diferente. A gente vê, porque, né? Tá no YouTube, era um cara diferente, um cara que, né? Articulava as ideias, reunia, ele agregava. Juntava a gente. Juntava, exatamente. O que não é fácil fazer, né? E ele era um cara que juntava. Porque as pessoas olhavam para ele e conseguiam confiar. E conseguiam acreditar no sonho que ele acreditava. Então ele juntava. São poucas pessoas na vida que você conhece que juntam gente. Ele era um desses caras. É verdade. Bom, mas daí nós fizemos uma campanha para o Clóvis, deputado estadual, tal. O Clóvis ganhou, Clóvis Wolpe, que hoje é prefeito em Ribeirão Pires. Um abraço, Clóvis. Ah, descobri também outro professores, lance, né? A gente vai descobrindo algumas coisas que vão acontecendo na Cidadela, em Santo André, e aí a gente já sabe quem é que tá por trás. Aí tá posto. Clóvis foi um cara importante para a minha construção política, de vida e política. Você acredita que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele? Eu queria entregar o meu livro para ele. Você pode convidá-lo para vir aqui. Se acha que eu tenho história, você tem que fazer um programa de 5 horas com o Clóvis para ele contar parte do que ele já viveu na vida. Mas será que ele veio? Acho que ele claro, não vem. Eu falo com ele. Clóvis está convidado. Oxe. Vem aqui, bater um papo com esse maluco aqui, que você vai gostar. E o mundo precisa conhecer as histórias que você conhece e algumas que eu conheço junto com você. Mas é importante, viu? Vou te convidar para você vir aqui. Não, seu Clóvis... não, eu vou contar essa história. Cardeal Cláudio Umes, né? Veio fazer, acho que comemorar 50 anos de alguma coisa dele lá. E eu fazia vestibular. E
Fazia cursinho e desci pra... Eu tenho que tirar uma foto com o cardeal, tal, não sei o quê. Fiz acontecer, dei carteirada onde não tinha e consegui tirar essa foto. Mas ele chega atrasado, o Clóvis Wolff. Parou, todo mundo olhou. Mas peraí, ele acho que não era nada mais. Ele tava acho que ele era deputado, não era? Eu acho que era, 2006. Acho que ele é deputado federal nessa época. Não sei, cara. Não sei que parou o mundo. Prefeito, todo mundo lá. Chegou o Clóvis. Falei, gente, quem que é esse cara? E fala bem, hein? Fala bem. Ele tem um dom da oratória. Ele tem. Então, pô, se ele vier, aí eu choro. Aí eu vou te ligar e falar, espanhol, tô aqui com o Clóvis. Vai vir. É uma pessoa fantástica. Deve tá no embrólio lá, mas que vai se resolver aí. Apesar que ele tá enfrentando o maior jurista, o maior advogado eleitoral que eu já conheci. Leandro Petrin. Isso. Mas o Clóvis é um cara... a vida foi generosa e cobrou muito dele. E eu acho que a vida ainda é boa com ele. Ele foi uma pessoa fantástica. Você vê. Vai terminar o mandato dele, não tenho dúvida, não. O Petrin vai perder essa? Não, o Petrin já ganhou. Mas isso não significa que ele perdeu o mandato, né? Ah, sim. Então, o Clóvis vai terminar o mandato. Deixa a justiça ter o seu tempo e o Clóvis termina o mandato. Petrin, Leandro Petrin, um grande abraço, viu? Vamos que vamos. Agora vai! Palanque! Aí, o Clóvis ganhou deputado estadual, a gente foi pra lá, virei... eu acho que era chefe de gabinete dele, da coisa. Ele virou primeiro, o Trípoli virou presidente da Assembleia e ele virou secretário. Primeiro ou segundo secretário. E aí, numa articulação, ele virou presidente estadual do PSDB. Na época em que o Mário Covas era governador. Uau! E aí, não é pouca coisa, gente, isso aí. E aí, nós fomos com ele. Eu, né, que fazia uma política, fui com ele e tal. E eu não tinha cargo nenhum, não fui eleito para nada, né? Mas aí nós começamos a tocar, nós andamos o estado com o Mário Covas e com o Zé Aníbal, com o Serra. Zé Aníbal, senador, 4, 5, né? Andamos em dois momentos assim distintos, andamos o estado inteiro, porque a gente tinha uma coisa, a gente chamava coordenadoria regional, que tinha um poder bastante, então a gente reunia todo mundo nas coordenadorias, e a gente estava preparando a sucessão, ou seja, a reeleição do Mário Covas. Então andamos o estado todo, tal. Andamos bastante o estado. E num determinado momento, existia uma figura no estatuto acho que tem até hoje no estatuto do PSDB, que se chama secretário executivo. Tem. Que é como se fosse um contratado. Você contrata o cara para fazer. Aí, depois de uns 6 meses que eu estava tocando o partido junto com o Clóvis, porque eu era a parte prática ali do partido, né? Aí o Lobo, que era o tesoureiro do partido, um dia na reunião ele falou, eu queria antes de começar a reunião fazer um pedido aqui, que constasse em ata, tal, que eu quero fazer um convite. Aí falou tal, e eu falei, olha, nós temos aqui no estatuto um cargo que é assim, que não é ocupado, tal, e eu gostaria de empossar o espanhol, porque ele já faz isso na prática, e Aí, porra, eu fiquei surpreso, todo mundo concordou, eu virei o secretário executivo do partido. E como secretário executivo, eu é quem organizava todas as questões relativas à política e à junção do partido. Então, era o executivo mesmo, né? O cara que... Tinha o secretário-geral, e tinha o que era eleito, e o secretário executivo não, era ad hoc. Então, eu fui secretário executivo do partido. E aí, tudo isso cabia eu fazer. Então, eu tive a felicidade. Ad hoc é adjunto, né? A vida me deu a felicidade de poder estar nesse momento, conhecer essas figuras e poder organizar mais de uma. Essa é uma que tem, mas foram várias reuniões e vários momentos da vida pública do Brasil. Mas essa foi a reunião, porque você lotou o Sírio-Libanês. Depois disso, acho que não deu uma semana, viraram. Ou foi no segundo tempo? Não, foi no segundo tempo, que já estava na frente. Não, essa era quase o lançamento. A gente estava fazendo o lançamento ali. E foi no Sírio, porque a gente tinha a sede ali do lado. Ali. Conheço essa sede. E então a gente aproveitou para fazer ali naquele momento e juntou. E assim, era um momento... Eu costumo dizer o seguinte, quando eu comecei a fazer política, a política era um pouco mais romântica, né? A gente era menos dura. O que mudou, cara?
Hoje É muito mais pragmatismo do que paixão. O que que é? Eu não sei se é pragmatismo. Eu acho que as pessoas, eu acho que na carência de realizações do mundo moderno, na carência de ter gente que realize pelos outros, eu acho que todos se sentiram no direito de ter este poder para realizar. E aí, eu acho que a gente personificou muito o poder. Né? O poder o poder político, né? Os poderes são vários, o político é o que eu estou dizendo. O poder político acabou ficando um pouco personificado nas pessoas e não na sociedade. Sim. A felicidade aqui, né, vai parecer aqui puxação de saco, mas não é. Mas a felicidade que eu tenho com o Paulo é um pouco essa, né? Que o Paulo consegue... Paulo, prefeito de Santo André, né? Paulo Serra. Paulo consegue enxergar a cidade e a sociedade como uma extensão maior do que uma vontade própria. Eu acho que isso são poucos que conseguem fazer na política. Mas virou um pouco isso, né? Na época a gente brigava para as coisas serem melhores, né? Para que todo mundo pudesse realizar. Talvez era a idade, né? Mas hoje as pessoas querem ter o poder. Então, a briga é para ter o poder. A briga não é para usar o poder a favor de alguma coisa, mas é para ter o poder. Acho que é um pouco do reflexo do que a sociedade é hoje, né? E um pouco de muitos descasos em que essa sociedade mesmo sofreu, que acreditou e que sofreu. Então, eu acho que aí as pessoas já não acreditam mais no coletivo e no outro fazer o bem para ela. Ela falou, deixa que eu mesmo vou fazer, vou disputar a eleição, vou resolver o meu problema, vou resolver. E aí personifica muito, o poder acabou ficando muito personificado. Né? Eu acho que essa é a questão hoje. Entendi. Bom, Palanque Fantástico. Não tem nenhuma historinha de bastidor assim, que um não queria subir e o outro... Naquele dia não. Não? Naquele dia foi, parece reloginho. Eu sou um cara que eu tenho, eu sou bastante tranquilo, né? Eu não sou tão rígido comigo, mas nesses momentos eu acabo me obrigando. Então é como que eu fico um pouco mais tenso, tal. Eu fico muito atento, né? Como se eu tivesse. E esse dia foi como um reloginho, cara, um reloginho. Tem uma história de uma viagem com o Serra e um assessor dele, que essa, se quiser eu te conto, essa é boa. Conta, porque essa eu sou fã do... Tem do... outras que eu não posso, mas essa eu posso. Não, eu sou fã do Zé. Aliás, do conta Serra. uma dele que eu conto outra, vai. O Luizão, que era hoje ele é chefe de gabinete, não, é secretário de governo de São Sebastião, Luizão. Luizão, se estiver vendo também, um beijo grande, te amo, meu irmão. Negão grandão, igual você assim. Mas puta, gente boa, cara. Gente boa pra caramba. E ele era assessor do Serra. E o Serra tinha medo de voar. O Serra não era um problema para ele voar. Então, ele adotou Agora não mais. Eu acho que ele ainda tem. Eu só acho que ele... agora é outra história. Foi candidato a presidente, rodou o Brasil inteiro. Mas ele tem. Então, ele andava num avião que chama King Air. Ele sempre andava com esse avião. King Air é um turbo-hélice de 2 hélices, né? Porque ele achava que aquele avião era mais seguro. Então, ele andava naquele avião. E o Luizão, sabendo que ele tinha medo, e o Serra entrava no avião, cara, ele pegava o jornal ou pegava a cadernetinha dele e começava a escrever. Ele fazia texto para Folha, para Estadão. Isso, sempre escrever. E aí, cara, ninguém falava com ele. Viajou comigo várias vezes. Então, voltamos uma vez um perrengue danado que ele teve que voltar no nosso avião, que era um Lear, para São Paulo de Ribeirão Preto, porque deu uma rajada de vento, o avião dele não subia. Ele veio com a gente. Mas ele era pisudão, quietão, ele não falava. Aí o Luizão, querendo puxar papo com ele, falou, ô Serra, eu andei lendo, cara, sobre este avião aqui. Esse avião é fantástico, cara. O Luizão é uma figura. Ele falou, esse avião aqui é fantástico, cara. O Zé Serra lá. E o Serra? Psicografando. Esse avião aqui é fantástico, cara. Diz que, mesmo que um dos motores fale, ele voa só com um motor, cara. É fantástico, seguro e tal. E o Serra... E ele, olhando pro Serra, o Serra nada, ele falou, porra... Dizem também, cara, que mesmo se ele perder o outro, cara, ele ainda plana. Ele vai. É fantástico. É avião, Serra, fantástico. Aí o Serra aqui não aguentou, olhou para ele e falou assim, você já viu isso acontecer? O Luizão olhou para ele e falou assim, você quer o Marco? Acabou a conversa. Você já viu isso acontecer?
Ai, sensacional. Eu imagino a cena. Poliplana, pô, você já viu isso? Esse é José Antônio Acemel Romero, o nosso espanhol querido, aqui no De Quarta Pod, esse podcast para preencher a quarta-feira, que é realmente um dia muito morno, porque a gente não pode estender o happy hour, mas o happy hour tá aqui, como se a gente tivesse... Cara, o Zé Serra tem uma passagem maravilhosa. Ele sempre me tratou bem, não sei porquê, né? Tinha juízo, né? É. Cara, e aí eu sempre debati essa questão do voto distrital, é minha causa também, sempre gostei, acho que... Mas não o mistão, né? Não o mistão, não, é o distrital puro. De 2 turnos ainda, para não ter dúvida, aproveitar, né, o cara sai com a maioria absoluta dos votos. E aí eu defendi isso aí do Palanque, né, numa das reuniões de juventude em Jundiaí. Aí ele falou, pô, gostei de você e tal, muito bem educado. Mas olha, de 2 turnos é meio complicado. Aí me explicou, me deu uma aula ali em 5 minutos. Ele era um cara tecnicamente fantástico. E eu mandei o livro pra ele. Falei, olha, Zé, eu sou seu fã, tal, é o caretismo, né? Um cara da minha idade, 34 anos, falar que é fã de um senador, né? Mas, cara, Zé Serra, cara. Zé Serra... O Serra tem gente que imputa ele alguns defeitos, tal. Ele tem um temperamento difícil. Mas, assim, é uma das grandes perdas que a gente teve. Ou seja, o que não aconteceu. Porque ele seria um dos grandes presidentes que a gente teria na sua época, né? Hoje tá, mas na sua época, ele seria um dos maiores presidentes que a gente teve, junto com o Fernando Henrique Cardoso, junto com os grandes. Ele seria um puta presidente pro Brasil. A cabeça dele a cabeça dele é um negócio fantástico. Mas ele... Tinha jeito, em 2002 tinha jeito. Não conseguiu se eleger, não tinha empatia com a população, o voto não chegava. Mas nós perdemos uma oportunidade de ter um presidente aí fantástico. Tá certo. Espanhol, vamos lá. Estamos quase chegando no final, né? Sério? Tem final isso aqui? Tem, né? Cara, vinho. Uma vez, eu fiquei bravo, cara, com você. Qual delas? Porque você ficou bravo comigo. Não, mas eu fico, depois eu amacio. Tá bom. Né? Mas uma vez, eu tenho, né? O primeiro livro é sobre vinho, né? Eu falo lá. Só que eu sou apaixonado pela uva médio cor, né? É um meio corpo e tal. Que é a uva Syrah. Você virou pra mim e falou assim: você é um limitado. Por que você tá se limitando? E falou isso do lado do meu adversário, né? O cara que a gente vive se cutucando. Eu não sabia. Você sabia, acho que... alguém? Te diminuir na frente de alguém. Puta, não, mas não. Diminuiu, não. Se fosse qualquer outra pessoa do lado, tudo bem. Mas do lado... Puta que desgraçado. Enfim. Essa sua paixão pelo vinho, você é produtor de vinho, cara. Isso é coisa fantástica. Produtor de vinho é um certo exagero. Eu faço vinho, né? Mas eu faço para consumo. Embora eu consuma bastante, então eu faço bastante. Mas e por que você nunca me deu uma garrafa? Fiquei chateado agora, viu? Você quer a garrafa ou você quer o vinho? Eu quero o vinho com a garrafa, ó. Nós estamos... Essa aqui eu faço com alguns amigos, né? Sei. Aliás, eu tenho ficado um pouco ausente, tenho trabalhado muito. A gente tem ficado um pouco ausente da lida do vinho esse ano. Mas nós estamos fazendo um Cabernet e um Cabernet Franc. Faz a Syrah, pô. O Syrah é uma uva... Não, verdade. O Syrah é uma uva que ela tem umas características que no Brasil ela não dá uma uva boa para fazer um bom vinho. Então você pode ver que brasileiro mesmo não tem bons vinhos Syrahs, né? Não tem. Mas ou é chileno ou é australiano. Australiano, Nova Zelândia. Isso, Nova Zelândia. E então a gente não consegue fazer essa produção. Então nós não temos um vinho bom aqui. Então você tem que trazer mais. Qual que é a uva do Brasil? Porque o Galvão Bueno, ele é um cara visionário, né? Então, e é meu fã. Então você cuidado com o que você vai falar. Aliás, eu sou fã dele. Então você cuidado com o que você vai falar do Galvão. Mas ele fala que a Cabernet Sauvignon é a uva do Brasil. Ele quer tornar... Você gosta de churrasco ou não? Gosto. Agora eu não tô podendo comer, tá? Quando você faz churrasco, qual é a carne que não pode faltar? Picanha. O Cabernet está para os vinhos como a picanha está para o seu churrasco. Então ele quer vender. O Cabernet é a uva que virou moda. Como a picanha. Você acha que a picanha é a carne mais saborosa que tem? Não é. Mas por que você gosta de picanha? Porque você tem que falar para mim, pô, comi uma picanha.
É isso. Pô, tomei um vinho Cabernet Sauvignon, que assim, são grandes vinhos, mas é assim, não é o melhor vinho do mundo. Né? Até o melhor vinho do mundo é aquele que a gente gosta, né? Ponto. Esse é a principal. O melhor vinho do mundo é o que você gosta, você sente bem. A uva, assim, que são os vinhos que são feitos de uma única uva e só de Cabernet, e tem vinhos riquíssimos, mas ele é muito bom para cortes, né? Para assemblagens de outros vinhos. Tanto é os grandes vinhos franceses, tem um corte de Cabernet Sauvignon, de Merlot e de Cabernet Franc, se eu não me engano, os Bordeaux. Então é um corte bem, mas é uma boa uva. Mas é assim, ele está para os vinhos como a picanha está para o churrasco. Então o que é o baby beef dos vinhos para a gente correr e comprar pelo a dica do espanhol? Sair da quadro, hein? Ah, cara, eu não me atrevo aqui, com o conhecimento que eu tenho de vinho, falar que um vinho é melhor que o outro. Acho não, que mas o seu, aquilo que você recomendaria. Eu vou presentear para, sei lá, reconstruir, começar de novo a minha amizade com o meu mestre, Leandro Petrinho. O que eu levo para ele? Eu gosto de uísque, mas aí tem que dar um vinho. Tem uma vinícola aí que começou agora em São Paulo, nunca teve bons vinhos. Aqui, só para terminar essa história mesmo aí. Nunca teve bons vinhos, mas aí teve um cara que era da Ipamig, um técnico da Ipamig. Eu sempre tenho uma história disso. Você é demais, cara. Toda hora não tem um fulano tal, não sei o quê. Esse cara é um técnico da Ipamig. A Ipamig é a empresa pública de agricultura de Minas. E esse cara foi fazer um estágio na região de Bordeaux, na França. Certo. E aí ele descobriu que o microclima lá da região de Bordeaux era muito parecido com o sul de Minas, com o norte de São Paulo. Aquele pedaço sul de Minas, São Paulo ali. Então, ele percebeu o seguinte, que o microclima de lá tinha a ver com o microclima na época do inverno aqui, junho, julho. Ele começou a pensar, pô, se eu produzisse, se a uva desse em junho, julho, porra, aqui seria o lugar, né? Sim. Só que a uva dá no Brasil entre janeiro e março. Na Europa entre setembro e novembro, aqui entre janeiro e março. E aí ele foi estudando e ele descobriu uma coisa, inventou uma coisa chamada dupla poda. O vinho, toda árvore, toda planta tem um ciclo. O vinhedo tem um ciclo, ele hiberna, tal, floresce e hiberna. Então, quando ele hiberna, depois ele começa a florescer, e aí ele dá a folha, depois dá a flor, e começa a sair os cachos. Neste momento, eu acho que é no momento da flor já, ele faz uma outra poda. Por isso chama dupla poda. Faz a poda de inverno, depois faz uma outra poda. Ele faz uma outra poda e eu acho que ele coloca, parece que isso nunca ficou claro na teoria, nos que eu já li, mas algum tipo de hormônio ali para adormecer um pouco ela, para ajudar a adormecer. Essa planta, no ciclo dela, ela volta a adormecer e ela volta lá para maio a florir outra vez, maio, junho, julho, ela dá a uva que seria no microclima que tem em Bordeaux, que é uma região que é ali do sul, que é uma região que tem muito café, portanto é uma região, às vezes, o solo não é tão rico, mas é bastante poroso, é bom para a uva, porque ela põe a raiz lá no fundo, busca muitos minerais e tal. E a amplitude térmica de manhã faz sol e à noite faz frio. A amplitude térmica para alguns vinhos é muito importante, né? Então lá tinha isso, e pouca chuva, porque no inverno não chove. E aí teve eu vou te sugerir a vinícola, não o vinho. Certo. É uma vinícola que criou o nome, é um dos grandes vinhos do Brasil hoje, aqui em São Paulo, em Espírito Santo do Pinhal, que chama Guaspari. Ali você tem Espírito Santo do Pinhal, depois... Guaspari? Guaspari. Guaspari ou Guaspari, né? Eles têm café também, porque eles eram uma fazenda de café e se transformaram, eles têm os dois, tá? Um pouco mais pra frente você tem outra cidade que tem umas 5, 6 vinícolas, que é Andradas. Certo. Depois você tem um pouco mais pra frente da vinícola também, que é já em Minas, já, né? Mas ali em São Paulo, pra gente ser bairrista aqui, a Guaspari, e qualquer vinho que você der pro Leandro da Guaspari, eu tenho certeza que você vai ser feliz, e ele também. Já dei cerveja, ele tirou a foto da cerveja, então acertei. Aí o uísque não dou, porque, né, é muito caro. Então vou dar o vinho.
Espanhol, agora a gente tem um quadro aqui para terminar essa nossa prosa que, olha... Não vai me colocar numa saia justa, vai? Ah, é a hora do bate-bola. É? Eu falo a palavra, né? E você vai falando o que você... Daqui a pouco chega a bola aqui e a gente vai bater essa bola. Primeira palavra. Democracia. O que significa, né? Esqueci de falar, né? Para você, o que significa democracia? Eu acho que democracia é a síntese da liberdade. Sob o ponto de vista de liberdade e responsabilidade, né? O que significa o seguinte: a democracia pressupõe que você pode ser, fazer, entender e achar o que quiser, mas também tem que dar o direito dos outros também ser, achar e fazer o que quiser. Então isso é uma democracia. Então a democracia não é só dizer, é também escutar. Família e chegou a bola, ó. Opa, e é de rugby? Não, futebol americano. Ah, futebol americano. Sou árbitro, fui Como é que árbitro. você sabe que é futebol americano, não é rugby? Porque, veja, a bola de rugby é um pouquinho mais bojudinha, um pouquinho maior. Tá. E esse cordoamento é diferente. A do futebol americano, se você for ver aqui, ó, ela... Tem uma pegada. Tem uma pegada também. Você vê que não sou só eu que conheço a história, né? Mas qual era a pergunta? Família. Cara, família é uma coisa que extrapola os laços, porque assim, eu tenho uma família fantástica, sempre tive, com seus problemas e com as suas dores, com as suas ansiedades, com as suas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que aumentar. Família, eu acho que é tudo aquilo que te dá um laço confortável, seguro e importante de amizade e construção de vida. Então, eu acho que a gente tem várias famílias, né? A gente tem uma família de sangue, e tem outras tantas famílias que a vida nos dá e que a gente vai construindo. E eu acho que todas elas são importantes. Paixão. Tudo na vida. O que é a vida sem uma paixão? O que é fazer uma coisa que você não tenha tesão? Cara, é muito pequeno, é vazio demais. Eu acho que paixão é o princípio de tudo. Maravilha, maravilha. Sonho? Tem algum? Vários. Dos que eu ainda não realizei? Solta um aí que... Dos que eu ainda não realizei? Eu já realizei vários, né? Eu sou um sonhador, pô. Dizem que eu sou mais ainda por causa do signo. Eu sou de peixes, né? Diz que peixe é sonhador. Peixe é sonhador. Mas eu tenho, assim, eu acho que eu tenho... Os sonhos pessoais, a maioria eu já realizei. Eu sou um cara... Eu costumo dizer o seguinte, se um dia eu morrer e tiver que prestar conta com Deus, cara, eu tô fodido, porque eu vou estar devendo pra ele. Ele já me deu mais do que eu já dei pra ele. Eu sou um cara realizado sob esse ponto de vista de vida. Eu tenho sempre isso comigo. Tranquilo, pacífico, de tudo mais. Então, poucas coisas na vida eu deixei de realizar. E assim, que eu nem lembro, né? Mas se é pra dizer um sonho, cara, eu teria um dia um sonho de ver as pessoas não brigarem mais. As pessoas poderem ser que elas quiserem sem ter que se esconder, sem ter que disfarçar, sem ter que ter medo. Show. Que as pessoas pudessem ser felizes em plenitude. Maravilha. Pra fechar mesmo. Agora essa é justa. Paulo Serra. O que você quer? Ué, o que significa Paulo Serra? Cara, eu acho assim, ó... vai parecer puxa-saquismo outra vez. Não, né? não é. Mas não é. Eu já conversei isso com algumas pessoas aqui da região, com o Clóvis e com alguns políticos, né? Comigo você não falou disso. Porque você é novo. Eu falei com os velhos. Por não que por os outro velhos? motivo. Porque eu entendo que a gente tem Será carência... troca da guarda? Troca eu acho de que a gente geração? tem carência no mundo, e no Brasil, em São Paulo, de lideranças jovens e que tenham visão ampliada das coisas e não sejam tacanhos, não tenham uma visão pequena. E o Paulo é esse cara. O Paulo é um cara que eu conheço o Paulo há muito tempo já na vida, já brincamos muito junto, conheço ele bastante tempo, mas uma relação muito próxima a gente foi tendo ao longo do tempo, não sempre. E a visão que eu tenho dele hoje é muito diferente da que eu já tive. O Paulo é um cara que aprendeu e pratica o ouvido, e pratica a diversidade e entender como as pessoas, de certa forma, querem.
ele aprendeu que governar não é a sua vontade, não é o que ele quer, mas é o seu pensamento, a sua força para fazer o que os outros acham que deva ser feito. Então, isso são poucas pessoas que têm. Eu falei porque assim, já falei isso com o Clóvis, já falei com algumas pessoas políticas mais antigas, porque eu tenho 58, você é novo, você está nessa safra. O Clóvis também, né? Os filhos do Clóvis, os filhos do Auríquio, esses meninos, vocês é que vão construir o que a gente vai ser. A minha velhice vai ser baseada naquilo que vocês construírem de mundo. Ih, rapaz. Eu espero que vocês sejam justos com isso, pelo menos, para eu não ter uma velhice tão Pode ruim. deixar. O Clóvis também partilha disso, né? Sobre esse ponto de vista de que é de uma geração que é boa, é uma geração que pensa de uma forma menos egoísta, é uma geração que tem muito a dar. O Paulo faz parte dessa geração e eu acho que o Paulo é um dos expoentes dessa geração. Então, assim, o convite que ele me fez para trabalhar com ele na prefeitura me envaideceu muito. Esse foi emocionante. É que, poxa vida, deixei as coisas. Eu até me emociono, cara. Mas é que é uma verdade, porra. Você falou de paixão, que foi uma das suas perguntas. Eu sou apaixonado pelas coisas, pela vida e por isso. Eu gosto disso. Cara, você agarrou a chance que muita gente força e brigue e passa a perna, aí arruma dossiê. Você não, cara, você foi do jeito que exemplo para toda uma geração. Que é você estar no lugar certo. Hã? Você quer me fazer chorar aqui? Não, mas eu fui o primeiro a te ligar, acho, um dos primeiros, né? Porque eu falei, putz, o espanhol, cara, você segurou o reggae, coordenou 331 candidatos a vereador, todos pensando que iam ganhar. Briga, segura daqui, segura de lá. Me deu um dos maiores conselhos que eu não segui da história. E, espanhol, você tá onde tem que estar, cara. Você tá onde tem que estar. O Paulo deu sorte, não. Acho que o Paulo, dessa pescada... Ele é bom, não porque eu seja bom e ele me convidou. Porque, mas ele é bom. Cara, você tá louco. Ele consegue tirar das pessoas o que as pessoas têm de bom para dar para os outros. É isso. Sensacional. Ele é bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Obrigado. Me permitido usar os ouvidos aqui de todo mundo. Não, sensacional. Esse foi José Antônio Acemel Romero, um personagem do ABC de São Paulo, do Brasil, do World. Para sobreviver ao bate-bola, foi maneiro esse bate-bola, né? Mas foi Maria. Porque aqui depois, né? E aí, é comunista? Não é comunista? Não, tô brincando. Aqui o negócio... Gente, olha, eu me emocionei porque essa história vocês tinham que contar e esse é o De Quarta Pod, esse é o nosso podcast para entreter você com histórias de pessoas extraordinárias. Esse senhor é um cara... Senhor não, esse cara aqui... Eu já sou um senhor, né? Já é, então eu tá não bom. Me acho não, mas a idade acusa. E esse cara é fantástico, então ele precisava estar aqui, já me arrumou um convidado bom e eu acho que ele vai chegar lá no prefeito também, vai falar, ó, o menino lá, tal, não sei o que... Um abraço a vocês, fiquem com Deus, curtam o nosso podcast aqui no YouTube. Gostou do vídeo? Dê aí um like, vai lá, se inscreva, chame os amigos para se inscrever, porque este programa vai fazer a sua quarta muito, muito mais bacana. Te prometo isso. E siga no Instagram, que é a minha casa. Instagram, @dequartapod. É isso aí, estamos no Spotify, você vai ouvir isso no Spotify várias vezes, porque foi uma conversa bacana, no Deezer, no Twitch, e eu vou me despedindo do meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado você. É importante, não as minhas histórias são minhas, né? Mas é importante que as pessoas possam ter as suas histórias e contar as suas histórias. E essa oportunidade que você dá para algumas pessoas virem aqui fazer isso, eu acho importante, porque constrói também as histórias dos outros, né? Uma construção contínua. Quero agradecer a todos vocês aí. Parabéns por estar ouvindo aqui esse De Quarta Pod. E obrigado aí pela paciência dos ouvidos aí pelas nossas histórias, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência, pela paciência. Voltamos. Até mais.